Olá, pessoal. Eu sou a Gleice Nara, advogada empresarial, gestora do Departamento Societário da Soma Contabilidades. Estamos aqui com o episódio Quando Crescer se torna um risco invisível, que é sinônimo de crescimento desorganizado. A ideia para esse tema, ela veio de uma reunião que eu escutei de uma cliente assim. Chegou um momento que não queríamos mais crescer. E o sonho de todo empresário é justamente crescer. Mas quando o crescimento ele acontece dessa forma desorganizada, é que deixa de ser um benefício. E para esse bate-papo, nós trouxemos aqui hoje uma pessoa que é referência e tem muito conhecimento nessa área. Se apresente, por favor. Obrigado pelo convite, Gleice. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Valdemiro Júnior, gerente operacional da Soma, e espero contribuir bastante com o conteúdo e com o podcast. Maravilha, Valdemiro. Valdemiro, nós trouxemos esse tema aqui porque, às vezes, o empresário vê ali que está faturando mais, né? E aí, só que ele está faturando mais e pagando mais impostos. É o que a gente vê aí no dia a dia, inclusive quando a gente considera o sócio majoritário, governo, né? E se ele está faturando mais, a gente pensa que ele estaria lucrando mais. E, na realidade, muitas empresas não passam por essa questão. Ela está pagando mais impostos sem ela aproveitar alguns benefícios que ela poderia estar aproveitando, que é o que a gente chama aí dos riscos invisíveis. Como é que é esse cenário? Por que ele acontece? Você consegue trazer isso pra gente? Sim. Gleice, no Brasil, muitos empresários começam muito pequeno, né? Às vezes abre uma barraquinha, abre uma loja muito pequena, num lugar escondido, e naturalmente vai crescendo. E aí, às vezes, não percebe o crescimento que ele tem. Então, a gente tem muito exemplo de empresários por aí que abrem as empresas faturando 5, 2 mil reais por mês, piscou o olho, está faturando 1 milhão, e não sabe o que fazer, não tem nenhuma estratégia. Aí é onde vem os riscos invisíveis, né? Não tem estratégia, não tem regime tributário, não tem conhecimento da sua operação. E com isso, a gente ouve muito falar de empresários que às vezes falam, eu faturava bem menos antes, hoje eu faturo 3, 4 vezes mais e não tenho dinheiro, não tenho caixa. Então é daí que vem um risco invisível, né? As pessoas crescem no faturamento, mas aí começa a pagar mais imposto, não tem estratégia e com isso não consegue ter lucro nenhum. Valdemiro, realmente, né? Esse crescimento desordenado, a gente identifica muito aí, inclusive um grupo ali em atendimento, que foi até o insight para esse bate-papo aqui, ela cresceu nesse formato, né? E aí formou muitas empresas ali, constituiu muitas empresas, e ela trouxe exatamente essa frase, crescendo, faturando, bateu o recorde de faturamento, e ela mesma identificou que ela falou assim, chegou um momento que eu não quero crescer mais. Por quê? Porque ela não via mais vantagem. Como é que isso acontece? Como que identifica? Qual que é o cenário real aí nesse sentido? Gleice, então, como eu disse, no Brasil tem muito empresário que inicia muito pequeno. Então ele não tem conhecimento do que está fazendo. Muitas vezes tem conhecimento na parte comercial, sabe vender, mas não sabe o que tem por trás do negócio. Então a empresa acaba crescendo, tem que ter uma estrutura, uma administração, uma parte tributária bem organizada. E muita gente não tem isso, né? Trabalha só ali com base no faturamento, em vender mais, investir no comercial. Mas a parte de administração, a parte contábil, não é tão interessante para o empresário, né? Nos últimos anos, eu venho observado bastante que isso tem mudado bastante, né? Assim, alguns empresários já estão preocupados mais com a parte fiscal, porque até mesmo em contato entre eles, né, de um empresário com outro, eles trocam ideia, né, trocam ali informações e vê às vezes que um empresário paga menos imposto que o outro, e aí isso gera, né, um questionamento, gera uma curiosidade da operação. Mas há pouco tempo atrás, isso não era comum, tá? Os empresários só pensavam realmente em vender, né, faturar mais, e isso não quer dizer ter lucro. Tá? É importante ter uma organização tributária, uma organização administrativa, verificar os custos, a parte do pessoal também, que é bastante importante, e analisar a operação de acordo com o seu segmento. Então, hoje em dia, a gente ouve muito falar disso, né? De pessoas que cresceram, têm uma empresa, um grupo grande, porém não tem lucro nenhum, né? Quando era pequeno, tinha muito mais dinheiro no bolso do que hoje, faturando bem mais. E isso é interessante porque, assim, quando a gente definiu esse tema,
lá no Conexão Soma, nós abrimos uma caixinha de pergunta para trazer aqui a realidade para os seguidores aí, para entender realmente o que faria sentido, né? E aí vieram até 2 perguntas no mesmo sentido. Eles trouxeram umas dúvidas sobre os regimes tributários, porque eles não conseguem identificar essa questão de qual é o regime melhor e se isso está relacionado com a questão do faturamento. Entendi. Não, existe sim a questão do faturamento ligada ao regime tributário, né? Existem os limites, mas o que vai definir seu regime é a sua operação, é sua atividade, tá? Basicamente, como que você opera. Não é somente a questão de quanto que você fatura, né? Obviamente, a gente tem aí o Simples Nacional, né? Que ele traz aí os impostos unificados em apenas uma guia que facilita na parte fiscal, e isso cria um estigma de que o Simples não tem que ter organização, não tem que ter contabilidade, mas isso não existe, tá? Qualquer empresa, ela tem que ter a parte contábil organizada, tributária também, independente de qual regime que seja. O Simples, ele dá uma abertura maior para facilitar a tributação, a forma de recolhimento, certo? Mas isso não deixa de ser importante de ter uma empresa organizada e estruturada, né? Já no lucro presumido, ele é um pouco mais abrangente que o Simples e a tributação dele é em guias separadas, alíquotas separadas, e se faz uma presunção do lucro. Então, abre uma margem ali, de acordo com a sua atividade, é feita uma presunção do lucro e ali tributado a parte federal. E já o lucro real, né, que é com base no lucro líquido, é um regime bastante buscado por conta desse ser um pouco maleável, né, a questão ali do lucro líquido, porque você paga imposto de renda com base no que você realmente teve de lucro líquido na empresa, então é bastante procurado, só que ele é um pouco mais arriscado por conta das suas particularidades, né? Como vai ser tributado com base no que realmente a empresa teve de lucro no período, a documentação fiscal, contábil, administrativa tem que estar muito correta e muito organizada, né? A gente fala assim que às vezes eu estou com a empresa ali que ela dá um prejuízo, né, na parte da operação, e aí eu vou colocar no lucro real, que ela dá prejuízo, então eu ponho no real. Mas nem sempre é assim, né? Porque a lei do imposto de renda ela define quais são as despesas que são permitidas entrar no lucro real. Não é qualquer coisa que eu pago, né, que entra como despesa. Então isso gera uma dúvida grande, às vezes até mesmo erro de tributação, erro de regime, né? Do empresário às vezes trocar de regime sem estudar o que realmente a operação dele está operando naquele momento, se realmente se cabe para aquele regime ou não. Certo, então quando nós falamos a questão aí do risco invisível, a escolha do regime, o regime adequado, está relacionada, está atrelada diretamente a isso, né? Exato. Então assim, se eu escolhi um regime errado, automaticamente vai impactar na questão do faturamento, certo? Com certeza. Aí, nesse caso, eu acredito aí que a escolha é a parte mais difícil, a escolha do regime certo por falta de conhecimento dos empresários, né? Mas tem essa questão que todo mundo quer ser do simples. Mas em que momento que a empresa consegue identificar ou se o simples é viável para ele ou se está na hora de deixar de ser do simples? É importante observar a questão da sua alíquota, né? Quanto que você paga de imposto no final? Quanto que você realmente recolhe? Que a gente chama de alíquota efetiva, que é um ponto que alguns empresários têm essa noção, mas grande parte não tem. Isso que é importante, né? Analisar quanto que você realmente está desembolsando ali mensalmente com impostos. Não olhar somente o faturamento, como eu disse, olhar a operação e quanto que está desembolsando. O regime do Simples, como eu falei, ele é um pouco mais tranquilo de trabalhar, mas nem sempre é o melhor regime, né? Se a sua empresa começou a crescer, começou a faturar mais, tem uma operação mais robusta, tem muito colaborador, tem que ser feita uma reavaliação do regime tributário. O ideal é que seja feito pelo menos de 6 em 6 meses, para verificar como que está o regime e programar para o próximo ano, né? Porque a troca legalmente ela é feita até 31 de janeiro. Então, a gente tem aí um ano, né, para se operar e decidir qual regime para o próximo ano. E aí definiu ali, o regime fica para o ano inteiro. Então é uma decisão muito importante, deve ser feita com bastante calma e, como eu disse, olhar de fato a sua operação, o que você faz hoje. E aí é onde vem um risco invisível. Muitos empresários estão no regime
às vezes, do simples por ser um pouco mais fácil de controlar, um pouco mais fácil de lidar, e acaba pagando muito imposto indevido, né? Porque está no regime errado, não fez um estudo, não olhou sua operação, não teve um cuidado de dar atenção ali se realmente o que ele fatura hoje, o que ele tem de despesa, de custo, compensa ele ficar no simples, né? Só acha que o regime, por ser ali uma guia só, que eu pago mensalmente, pronto, é isso. E aí acaba que ele onera o caixa dele e facilita o administrativo, facilita o financeiro. Mas se você pôr na ponta do papel, do lápis, né, mensalmente, quanto que você pagou a mais durante o ano todo de imposto, estando num regime que vai facilitar a sua operação financeira e o administrativo? Então, tem que ser olhado para todos os âmbitos na hora de trocar o regime, e é importante fazer isso no mínimo uma vez por ano. Certo. E aí, quando a gente faz essa análise, uma vez que é trocado uma vez por ano, e aí faz essa análise para trocar, isso daí a gente parte do pressuposto que é uma atuação no preventivo, né? Mas nós sabemos que a cultura de todo empresário é atuar não no preventivo, é no passivo mesmo, né? Sim. E quando ele não tem essa assessoria no sentido de revisar o regime, o que pode sinalizar para ele que de fato ele está no regime errado? Assim, o que seria um indicador ou algum sinal que ele está pagando mais do que ele deveria de fato pagar? Gleice, naturalmente, quando o empresário começa a ver o crescimento da empresa, faturar mais, como eu disse, a operação robusta, e ele não consegue tirar dinheiro dali, ele não consegue ter o lucro, ele tem que abrir o olho e observar o regime tributário que ele está encaixado. Porque, naturalmente, se você está num bom regime, tem uma boa administração, se você cresce o faturamento, cresce a empresa, o lucro tem que ir junto. Não faz sentido você faturar, ter aquela imagem de faturamento alto, grande, e não consegue desembolsar lucro nenhum. Não faz nenhum sentido. Então a ideia é que fature mais e também tenha mais lucro. Tá. E assim, quando a gente está falando de solução, você já até antecipou, né? Que a solução seria o enquadramento no regime correto. Mas ainda falando sobre essa questão de solução, o que ele poderia fazer? O que é esse aproveitamento que você mencionou de benefícios fiscais que ele conseguiria aproveitar? Isso daí se enquadra em qualquer tipo de regime? Não, o benefício fiscal ele se encaixa mais no regime normal, né? Que é o lucro presumido, lucro real. Então, assim, o simples, por ser simples, então, os impostos eles são unificados, né? Ele não abrange essa parte de benefício fiscal, de redução de base de cálculo. Né? O que é importante ter atenção, como eu disse, na operação sua, entender para onde está indo esse dinheiro. Será que eu estou pagando um valor muito alto de imposto, de folha de pagamento? Será que meu administrativo hoje, o que eu gasto com ele consegue me entregar a parte de produtividade? Então, aonde entra aí a consultoria, né? De ter alguém próximo para te ajudar a enxergar esses números, que é uma coisa que muitos empresários também não têm isso nas mãos hoje em dia. Trabalha às cegas, como eu disse, né? Faturando, mas não consegue enxergar a sua operação. E você vai enxergar quando você tiver um consultor, alguém próximo a você, que vai estar junto e vai te mostrar o que a sua operação hoje tem de rentabilidade, né? Se você hoje tem um custo muito alto com folha de pagamento, será que realmente esse valor ele condiz com a minha operação? Será que o que eu pago de comissão hoje ele condiz com o que eu estou vendendo? Tudo isso impacta no caixa. E não ter esse resultado, não ter uma DRE para você analisar, não ter indicadores que mostrem o lucro, que mostrem seu índice de liquidez, é trabalhar no escuro. E no escuro você não consegue controlar nada. Então, para eu controlar hoje o que eu estou pagando de folha de pagamento, o que eu tenho de custo na minha operação, se o meu fornecedor me vende com um preço bom, eu tenho que enxergar números. Eu tenho que colocar no papel, ter um balancete, um balanço, uma DRE, para olhar e enxergar para onde está indo esse dinheiro. Para aí sim eu tomar decisões do que tem que ser feito. E é uma coisa que muita gente ainda não busca isso, né? Que é da parte também contábil, né? Os demonstrativos contábeis, a importância que tem você ter um balancete bem estruturado, um balanço bem feito, para você olhar e entender da onde vem seu fornecedor, qual que é o maior fornecedor, maior cliente, né, quanto que está ali o seu passivo, qual que é a referência do seu passivo em relação ao ativo. Isso era muito, antigamente não tinha,
tá? Muitos empresários não tinham esses dados. Hoje em dia, né, alguns já estão começando a mudar essa mente e entender que é necessário. Na verdade, eu acho que é obrigatório qualquer empresa ter os dados em mãos, né? Todos os dados contábeis e índices para ter tomado a decisão da forma correta. E assim, o público que nos acompanha é um público bem versátil. Então, a gente vai de bares e restaurantes a confecções. Então, assim, tem essa diferença de segmento. Quando a gente fala olhar para a operação, seria uma questão só administrativa ali interna ou essa questão do segmento tem alguma diferença em relação a regime, a benefícios? O segmento traz isso daí? Sim, sim. O segmento da operação é importantíssimo, porque ele varia e também afeta até mesmo o lucro, a margem de lucro. Um exemplo, supermercado. Ele não tem uma margem de lucro alta. A margem dele é mínima, é muito baixa. Ele ganha com a rotatividade. Quanto mais ele vende, mais ele tem ali de produto saindo, mais ele ganha. Diferente de uma empresa de serviço de tecnologia, por exemplo, que ela vende um serviço ali que o custo dela, às vezes, é folha de pagamento ou um software, e ela tem uma margem de lucro de 30%. Né? Já o mercado, o posto de combustível, a margem é em média de 2%, 3%. Então, tudo isso impacta, porque, por exemplo, uma empresa que tem uma margem alta de 30%, ela está no regime lucro real. Ela vai pagar o imposto de renda e a contribuição com base no lucro líquido. Se ela tem uma margem alta, será que é viável ela ficar no lucro real? Se eu tenho uma empresa que a margem é tão baixa, chegar a 1%, 2%, será que compensa eu ficar no lucro presumido e pagar o imposto com base numa presunção? Uma presunção que às vezes é de 8%, 32%, e o meu lucro é 1%? Então, assim, o segmento, ele é um dos fatores mais importantes, na verdade, para ser olhado na hora de definir o regime. Porque também, além disso, a tributação, né, tem a parte dos benefícios fiscais, que ele é por produto e também por segmento. Então, é um ponto bastante importante. Não só a parte de operação comercial, como também essa parte do segmento. Nossa, tem que ficar atento isso aí, então, hein? Bastante. Aí, Valdemir, tem uma questão que é o ponto X de hoje em dia, que é o mais comentado, né? A reforma tributária está aí, é a realidade de hoje, eu acho que é o que causa o maior alvoroço aí na maioria dos empresários. Porque nem todos acreditam, nem todos já se adequaram, nem todos estão preparados. Você acredita que esse assunto, essa questão dos benefícios, do regime, tem algum impacto com a reforma tributária? Vai fazer alguma diferença? Isso daí faz sentido os empresários se preocuparem? Sim, sim. A reforma tributária tem bastante tempo, né, que está aí para entrar em vigor e já começa agora em 2026, né, com o destaque do CBS, do IBS. A reforma tributária tem o objetivo de simplificar a legislação tributária do país, né, que é muito complexa, que gera bastante entendimento diverso, né, um estado entende de um jeito, outro estado entende do outro. Então, o foco é esse. Em momento algum, é redução de impostos. Até mesmo um cliente meu perguntou esses dias, né, a reforma vai reduzir? Eu falei, não, a ideia não é reduzir. Né, na lei é bem clara que a ideia é manter a arrecadação. Então, tanto é que o ano que vem vai iniciar a calibragem das alíquotas para poder manter a arrecadação. Vai facilitar demais a questão de apuração fiscal, isso é fato, né? Reduzindo para 2 impostos, aumentando a margem de crédito, e isso vai exigir uma estrutura administrativa muito bem feita, né? Um financeiro bem feito, uma parte comercial bem feita, que é o que hoje não se preocupa tanto. Hoje, as empresas operam, mandam para a contabilidade e lá se faz a apuração. E lá eu consigo fazer a apuração e remanejar essa operação da melhor forma, com base na lei, lógico. Só que com a reforma, isso vai ficar preso direto na operação. Então, a forma que eu vou vender, a forma que eu vou fazer o faturamento, se vai ser à vista ou no crédito, qual estado que eu vou estar, tudo isso vai contar lá no final na apuração dos seus impostos. Então, com a reforma tributária vai exigir muito da empresa, tá? Dessa organização, de realmente verificar até mesmo a questão da localização, aonde a sua empresa está hoje. Por exemplo,
a gente tem a guerra fiscal, né, dos estados. Sim. Então, tem estratégias fiscais hoje que a empresa tem uma empresa em Goiânia e outra lá em Mato Grosso, por questão de logística e também por conta de benefício fiscal. Como vai acabar o benefício fiscal, vai ter que se pensar, poxa, será que compensa eu ter essa empresa no Mato Grosso ainda? Vai deixar de fazer sentido, Exato. né? O custo que ela me gera lá hoje, ele faz sentido para mim? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso que a reforma começa o ano que vem e vai até 2032. É um prazo longo que a gente tem que ficar atento e tem que começar a cuidar a partir de agora, porque são vários processos, tá? Não é só aonde está a empresa, a localização, também a sua precificação, que é uma coisa que hoje muitos empresários não têm precificação, né? Muitos que você fala, eu tenho meu preço igual do meu colega do lado ali, que é do mesmo ramo, ele vende por 20, eu vendo por 20 também. Mas será que a sua operação é igual a dele? Será que você tem a mesma quantidade de colaborador que ele? É o seu aluguel o mesmo que ele paga? Então a precificação vai ser essencial para que as empresas não entrem em colapso a partir da reforma tributária. Precificação e a localização onde a sua empresa está situada. Então, nesse caso, embora a gente fale que a reforma tributária começa em 2026, a gente pode considerar que ela já começou, né? Porque aí, quando a gente fala da organização, que é o que a gente volta lá no início, a desorganização da empresa é o que traz esses riscos invisíveis. Então, a empresa que se organizar, o empresário que ele se organizar agora, ele tem a chance de comemorar resultados positivos maiores lá quando ela for implantada de fato, né? Sim, sim. É importante, realmente já começou, tá? Esse ano a gente já começou a receber aí alguns informativos e é importante saber que a partir do ano que vem o IBS e o CBS vai ser obrigatório ter o destaque no documento fiscal e já iniciou os sistemas fazerem atualizações. Então é importante para o empresário saber também se você não tem nenhum comunicado da sua equipe de TI ou de sistemas, busque informações, busque saber, porque a partir de janeiro, se tiver um sistema já com emissor de documento fiscal que não tiver parametrizado com o destaque do CBS e do IBS, tem o risco de não conseguir emitir notas. Tá? Então é importante tocar nesse ponto e alertar, porque está ficando também para algumas pessoas meio que no silencioso. Da mesma forma que tem muita gente preocupada, né, com os impactos, que é importante também se preocupar e começar a tratar desde agora. Como eu falei, são muitos pontos que têm que ser observados. Então, esse tempo de transição é justamente para isso, para que as empresas consigam se readequar em todos os aspectos. Então, nós encaminhamos aqui para o que nós chamamos da pílula de ouro, que é aquela frase de efeito para a gente deixar para o nosso público, né, que vai ajudar o empresário aí nesse crescimento dele, nesse planejamento para o negócio dele. Qual que é a frase, a pílula de ouro que você tem para deixar para o nosso público? Tem uma frase que eu uso muito, que é: faturamento ele enche os olhos, mas o que enche o bolso é o lucro, né? A gente tocou bastante nesse assunto hoje e muitos empresários não têm essa noção ainda, né? Vê a empresa crescendo, vê bastante ali vendas acontecendo, mas não enxerga para onde que vai o seu dinheiro, não consegue ter uma distribuição de lucro, não consegue colocar o dinheiro no bolso. Então, o importante é você estruturar a sua empresa, entender cada departamento e enxergar para onde vai o seu dinheiro. E assim tomar a decisão de uma forma que consiga ter o lucro, né, e colocar dinheiro no bolso, que é o que mais importa nos dias de hoje. Valdemiro, sua presença aqui foi esclarecedora e eu acredito que agregou muito valor aí ao público que está nos acompanhando. Obrigada. Estou muito honrado com o convite, Gleice, espero ter somado com bastante conhecimento. Muito obrigado, até a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe aí esse vídeo para aquele seu amigo empresário que está comemorando o faturamento, mas ele nem está vendo se de fato ele está tendo lucro ou não. Curte, compartilha e aguarde o próximo episódio.